Fala pessoal, Márcio de Palpites para mais um dia de palpites esportivos. Para começar nesta quarta-feira, vamos começar com a Liga da Bélgica, onde temos a equipe do Starling enfrentando a equipe do Twente. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Starling, perdeu 3 e empatou 2. A equipe do Starling é a 10ª colocada, com 22 pontos ganhos. Já a equipe do Twente, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1, perdeu 2 e venceu 2. A equipe do Twente é a 8ª colocada, com 26 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Starling, um empate e 3 vitórias para a equipe do Twente. Melhor opção para esse novo encontro: vamos de partidas de gols, partida acima de 1,5. Pela Liga de Israel, temos a equipe do Maccabi Haifa enfrentando a equipe do Birmingham. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Maccabi Haifa, empatou 1 e venceu 4. A equipe do Maccabi Haifa é a 2ª colocada, com 22 pontos ganhos. Já a equipe do Birmingham, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. A equipe do Birmingham é a 4ª colocada, com 20 pontos ganhos. Dos últimos 3 confrontos entre essas duas equipes, houve 2 empates e 1 vitória para a equipe do Birmingham. Melhor opção para esse confronto: vamos de casa, Maccabi Haifa para vencer. Na Liga de Israel, temos a equipe do Maccabi Tel Aviv enfrentando a equipe do Beta Jerusalém. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Maccabi Tel Aviv, venceu todas suas 5 partidas. A equipe do Maccabi Tel Aviv é a 1ª colocada, com 28 pontos ganhos. Já a equipe do Beta Jerusalém, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 3 e venceu 2. A equipe do Beta Jerusalém é a 10ª colocada, com 11 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve um empate, 3 vitórias para a equipe do Maccabi Tel Aviv e 1 vitória para a equipe do Beta Jerusalém. Melhor opção para esse confronto: vamos de casa, Maccabi Tel Aviv para vencer. Premier League, campeonato inglês, temos a equipe do Bradford enfrentando a equipe do Wolverhampton. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bradford, venceu 1 e perdeu 4. A equipe do Bradford é a 14ª colocada, com 19 pontos ganhos. Já a equipe do Wolverhampton, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. A equipe do Wolverhampton é a 12ª colocada, com 22 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Bradford, um empate e 3 vitórias para a equipe do Wolverhampton. Melhor opção para esse confronto: vamos de partida de gols, partida acima de 1,5. Premier League, campeonato inglês, temos a equipe do Chelsea enfrentando a equipe do Crystal Palace. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Chelsea, perdeu 3 e venceu 2. A equipe do Chelsea é a 11ª colocada, com 22 pontos ganhos. Já a equipe do Crystal Palace, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2 e empatou 3. A equipe do Crystal Palace é a 15ª colocada, com 18 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 5 vitórias para a equipe do Chelsea. Melhor opção para esse confronto: vamos de partida de gols, partida acima de 1,5. Liga da Bélgica, temos a equipe do Anderlecht enfrentando a equipe do Chanceler Brugge. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Anderlecht, empatou 2 e venceu 3. A equipe do Anderlecht é a 2ª colocada, com 39 pontos ganhos. Já a equipe do Chanceler Brugge, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2 e venceu 3. A equipe do Chanceler Brugge é a 7ª colocada, com 31 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Anderlecht e 2 vitórias para a equipe do Chanceler Brugge. Melhor opção para esse confronto: vamos de casa, Anderlecht para vencer. Liga da Bélgica, temos a equipe do Charleroi enfrentando a equipe do Mechelen. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Charleroi, perdeu 3 e empatou 2. A equipe do Charleroi é a 13ª colocada, com 18 pontos ganhos. Enquanto a equipe do Mechelen, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, venceu 2 e empatou 1. A equipe do Mechelen é a 9ª colocada, com 22 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Charleroi,
um empate e 2 vitórias para a equipe do Michelin. Melhor opção para esse confronto, vamos também em partidas de gol, partida acima de 1,5. Campeonato escocês, temos a equipe do Rangers enfrentando a equipe do Ross Rovers. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Rangers, venceu todas as suas 5 partidas. A equipe do Rangers é a segunda colocada com 43 pontos ganhos. Já a equipe do Ross Rovers, nos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, venceu 2 e empatou 1. A equipe do Ross Rovers é a 10ª colocada com 17 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 5 vitórias para a equipe do Rangers. Melhor opção para esse confronto, vamos de 2 opções. A primeira, casa, Rangers para vencer, e a segunda é partida acima de 2,5. Campeonato escocês, temos a equipe do Hibernia enfrentando a equipe do Hearts. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Hibernia, venceu 3 e perdeu 2. A equipe do Hibernia é a 6ª colocada com 24 pontos ganhos. Já a equipe do Hearts, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2 e venceu 3. A equipe do Hearts é a 3ª colocada com 29 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Hibernia, 2 empates e 2 vitórias para a equipe do Hearts. Melhor opção para esse confronto, vamos de partidas de gols, partida acima de 1,5. Premier League, campeonato inglês, temos a equipe do Everton enfrentando a equipe do Manchester City. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Everton, venceu 3 e perdeu 2. A equipe do Everton é a 17ª colocada com 16 pontos ganhos. Já a equipe do Manchester City, nos últimos 5 jogos disputados, empatou 1 e venceu 4. A equipe do Manchester City é a 5ª colocada com 34 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve um empate e 4 vitórias para a equipe do Manchester City. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora, Manchester City para vencer. Bilhetes pronto com as seguintes sugestões: Anderlecht vs Chancellersburg, casa, Anderlecht para vencer. Maccabi Haifa vs Birmingham, casa, Maccabi Haifa para vencer. Sturm vs Twente, partida acima de 1,5. Chelsea vs Crystal Palace, partida acima de 1,5. Everton vs Manchester City, fora, Manchester City para vencer. Rangers vs Ross Rovers, casa, Rangers para vencer.